E aí, pessoal, vocês tentaram responder esse exercício da aula passada? Eu tinha falado sobre íons e falei para vocês resolverem uma questão, aliás, essas 5 questões que eu deixei no vídeo, né, na aula passada, tá? Eu vou responder aqui, vou tentar ser rápida, não vou terminar, porque ainda tem gente que falta me entregar, tá? Eu vou até certo ponto, só para vocês verem se está indo na forma certa todo mundo. Eu peço para vocês, eu pedi que vocês distribuíssem os elétrons nos subníveis desses 5 elementos químicos, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês que o primeiro aqui, que é o iodo, ele tem número atômico 53. O que que você precisa fazer aqui? Você tem que chegar, pegar esse 53 e fazer o favor de distribuir nas camadas. Aqui eu coloquei para vocês o diagrama, né, de energia. Esse diagrama, vocês sempre vão ter que olhar para colocar lá o que eu estou pedindo. É só olhar aqui e colocar lá. São 53 elétrons. Para distribuir, eu vou seguir esse diagrama aqui embaixo, só isso. Tá vendo esse primeiro aqui que está na camada K? Esse 1s2 é o primeiro que você coloca lá, tá bom? Não são 53? Então, você coloca 1s2. O que é que você vai contar? Como eu disse sempre, a gente conta esses numerozinhos daqui de cima, ó. Todos eles, até chegar em 53, que é o que eu estou pedindo ali do lado, certo? Então, estou dizendo que esse átomo aí tem 53 elétrons e eu quero que divida ele nesses subníveis aqui de baixo. Só isso. Então, o próximo está na camada L, né, que é 2s2. Eu vou colocar aqui. Eu não vou ser bem específica, porque eu já falei disso na aula passada. Você volta e descobre por que eu estou falando assim, tá falando, eu falo lá mais devagarzinho e tal. O próximo aqui é 2p6. 2p6. Se você contar comigo, aqui já tem 10. Ó, 2 com 2, 4, com 6 dá 10. Eu passei em cima de 1s2, que está aqui. A segunda seta passa em cima de 2s2, que está aqui. E a terceira seta começa em 2p6 e termina em 3s2. Ó, faltou só isso aqui da terceira seta. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 6. 2, 4 com 6 dá 10, com 2 dá 12. Vamos lá, vamos para a quarta seta. Eu quero chamar a atenção para vocês que na quarta seta tem primeiro 3p6. Então, eu coloco ele primeiro aqui, 3p6. E o próximo é o 4s2. Então, depois de 4s2, eu coloco 3d10. Esse aqui já tem 10, 20, 30, né? 30. Deixa eu colocar um 30 aqui em cima, ó. A minha ideia é colocar sempre um 30 aqui em cima, ó. É para eu saber que daqui para lá, daqui para trás já contei, né? Vamos lá. 4p6. 4. Depois de 4p6 vem, quem é o próximo? 5s2. 5s2. Depois de 5s2, essa seta aqui já acabou. Vou para a sexta seta, tá? 4d10. Vou colocar aqui, 4d10. Como ela é 53, eu cheguei em 30 aqui, nesse 10 aqui eu cheguei em 30. Então, deixa eu ver quanto eu tenho aqui. 30, né? Então, 10 com mais 8 já dá, aqui 30, 40, 48. Para 53, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Está faltando 5, né? Para 53, está faltando 5, que lá dizendo que é 53. Então, o próximo quem é? É 5p6. Se eu colocar 5p6 aqui, vai ficar errado, porque eu preciso de 5. Aqui eu tenho 6. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou colocar esse 6, eu vou apagar e vou colocar o 5. Deixar o 5 aqui, ó. Pronto. Então, já que são 53, então eu só posso colocar P5 aí, tá certo? Então, a minha distribuição termina aqui. Deixa eu só verificar quantas camadas esse átomo tem, caso eu perguntasse, né? Essa aqui é a camada K, que é o número grandão, aqui é 1, ó.
Aqui a camada L, que é o número 2. Olha aqui, 3, 3, 3, eu pulo aqui, ó. Tem outro 3 aqui, ó. Quem é 3 aqui? 1, 2, 3. Então, essa aqui é a camada M, né? Quem é o 4? É a camada N. Aqui, ó. Eu tenho 4. Deixa eu pegar mais para cá de novo. Juntando esse 4 aqui com esse. Olha só que bagunça. E esse aqui, ó. Todos os 3 aqui são a camada N. Olha só que interessante como foi que ficou a última camada, que é a camada O, é a camada 5. Todo mundo que termina em 5 é dessa camada. Então, aqui, ó, 5 e 5, tá vendo? Então, aqui eu tenho a última camada, que é a camada O, ela tá com 5s2, 5p5. Isso significa que esse átomo tem quantos elétrons na última camada dele? Tem 7. Ele tem 7 elétrons na última camada. Isso são perguntas que eu poderia fazer, tá? Mas eu não fiz nesse exercício. Mas veja que as camadas aqui nos subníveis, eles não vêm todas juntinhas. Pula uma, depois volta, né? Mas eu sempre posso perguntar, quem é a última camada desse átomo? Você vai dizer que é o 5, que é quem? Camada O. Quantos elétrons esse átomo tem nessa camada? Aí você vai lembrar que todo mundo que tem esse número 5 pertence à mesma camada. Por isso que eu somei. Não é só 5, é 5 mais 2 que dá 7, tá bom? No caso, vou pegar o pequenininho aqui para não me dar trabalho, né? O nitrogênio ó, tem 7 elétrons na última camada, mas apareceu esse menos 2 aqui. O que significa para a gente, lembrando a aula passada? Quando aparece um menos lá em cima, significa que esse átomo ganhou duas cargas negativas. Ele ganhou duas cargas negativas, tá? E se ele ganhou duas cargas negativas, ele não vai ter só mais 7. Ele não vai ter só 7 cargas negativas. Na hora que eu for distribuir, eu vou ter que distribuir com duas a mais. Então, faz de conta que ele não está com esse menos 2. Como é que eu distribuiria ele? Lembre-se, vamos distribuir como se ele não tivesse esse menos 2. Eu vou até apagar aqui primeiro para você não achar estranho, tá? Beleza, ele tem 7 elétrons nas suas camadas. Vamos distribuir isso, tá? Começa com o quê? Começa na primeira seta. Sempre é daqui de cima, gente. Eu sempre começo. Por isso que é bem repetitivo. Então, coloco aqui, ó, 1s2. Já tem 2 elétrons, né? Tem que distribuir quantos? 7. Então, vamos para a segunda. Segunda aqui. Passa em cima de quem? 2s2. 2s2. Certo? Não tem mais nenhuma. A segunda já acabou, só tem esse. Vamos para a terceira. Terceira. A terceira, primeiro começa por aqui. Se você colocar o 3s2 primeiro, você vai errar. Tá errado. Começa sempre daqui de cima. 2p6. Será que eu posso colocar o 2p6? Posso colocar 2p6? Não, não posso colocar 2p6, porque senão vai ficar, ó, 2 mais 2 dão 4, 4 com 6 dão 10. Não dá para colocar 2p6. Por isso que a gente sabe que o 2p6 é completo, mas eu não preciso colocar 2p6. Eu vou colocar a quantidade que eu preciso para completar os 7 elétrons. Se aqui já tem 4, quanto falta para 7? Já tem aqui, ó, 2 mais 2, 4. Ó, 2 mais 2, 4. Com quanto eu coloco aqui agora? Eu vou colocar 3. Somando todos, não dá 7? Beleza. O problema é que aqui estava escrito um menos 2. O que significa isso? Significa que nesse último aqui que eu distribuí, eu vou ter que acrescentar mais 2 elétrons. Mas, professora, se ele ganhou, por que está menos aí? Porque o menos é o sinal da carga.
que ele recebeu, tá? Quando está mais, significa que ele perdeu esse elétron. Então, a gente está sabendo que quem sai ou quem entra é o elétron. Então, ali está negativo, é porque ele tem carga negativa a mais. Dá uma olhada na última aula que você vai ver. Então, eu vou colocar esses dois ali, esse menos 2 aonde? Aqui, ó. Ao invés de 3, eu vou ter que colocar quanto? 5. Porque esse átomo, ele tem, na verdade, depois que ele recebeu esses dois, ele tem 9 elétrons, tá? Então, na camada K, ele tem 2 elétrons, e na camada L, ele tem 7 elétrons. Ainda não está estável, ele ainda tem espaço para receber mais um. Mas a questão foi essa e a gente fez, tá? A mesma coisa acontece para o ferro. Olha o ferro aqui, ó, com 26 elétrons. Aqui está dizendo mais 2, tá? Ignore esse mais 2 aqui por enquanto. Vamos distribuir esses 26 aqui. Eu vou distribuir um pouco mais rápido, porque eu acho que você já entendeu. A primeira seta aqui, ó, está passando em cima de 1s2. A segunda está passando em cima de 2s2. Vamos na sequência. Continua. A terceira, o primeiro subnível que está na terceira seta é 2p6. Logo embaixo tem quem? Aqui, ó. 3s2. Eu tenho que colocar até chegar em 26. Quem é o próximo? Não tem mais aqui nessa seta. Acabou, acabou. Vamos para a quarta seta. Quarta seta. Vai em primeiro quem? 3p6. 3p6. Depois vem quem? 4s2. 4s2. Calma aí, vamos contar para ver quantos elétrons eu já distribuí, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 6 dá 10. Mais 2 dá 12. 18 e 20. Tá faltando quantos? 6. Quem é o próximo da lista agora? É quem tiver na próxima linha, né? 3D10. Lembra que a gente disse aqui que é só 6 que tá faltando. Então, o próximo seria 3D10. Eu posso colocar 3D10 aqui, 3D10, como tá lá, ó. Se eu colocar 3D10, vai sobrar, vai ficar demais. Então, eu faço o quê? Eu apago aqui e coloco só o que precisa. Tem espaço para 10, mas eu não tenho 10, né? Então, tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20. Eu coloco aqui 6. Aí termina aqui. Mas aí eu me lembro que ali tem um sinal, ó, mais 2. O que significa esse sinal mais 2? Significa que ao invés, lembra que aqui terminou em 3D6, terminou assim, né? Esse mais 2 significa que eu tenho aqui, tem que sair 2 elétrons daqui, tá? Tem que sair 2. Eu não queria atrasar a vida de vocês, não. Se eu tivesse prestado atenção, eu não teria colocado esse átomo aqui, tá? Porque vocês vão pensar que esses 2 elétrons vão sair daqui, ó. Eu acho que vocês tiraram 2 daqui, ó, do último. Mas, na verdade, tá vendo que aqui é um 3, aqui é um 3, então a última camada, na verdade, é essa. E os elétrons, eles só podem sair da última camada. Você não pode tirar eles de camadas anteriores. Então, se você colocou aqui 3D4, a intenção foi boa. Você até entendeu o que eu estava falando, tá? Mas eu não coloquei uma regra para vocês, que é procurar sempre esse número grandão maior para poder tirar os elétrons dele, tá? Você só pode tirar os elétrons desse número grandão maior. Então, você vai tirar esses 2, daqui, ó. Isso aqui tem que sumir. Então, essa camada aqui não vai existir mais, porque esses 2 elétrons vão sumir. Vão ficar só aqui, ó, camada K, camada L, camada M, que é isso aqui tudo, ó. Tá? Vai ficar a camada M, tá? Então, esse aqui, ó, vai sumir. Tá? Então, para tirar elétron, tem que procurar da camada maior, tá certo?
Ah, deixa eu ver aqui. E assim, eu não expliquei, né? E para colocar também, tem que ser na camada, por isso eu coloquei aqui no, nesse aqui, no 5. Não podia colocar aqui. Mas como ele estava por último, também foi mais fácil. Então, eu deixo vocês fazendo, tá? Essa, esse bário aqui, faz esse aqui, faz o bromo, certo? Essas regras vocês encontram facilmente, tanto no livro didático, quem não tem. Tem no YouTube, tem no Google, é bem fácil encontrar. Vocês não precisam ficar só na minha aula, tá bom? Para aprender. Isso é importante? Sim. A gente vai lidar muito com íons. Quem vai em várias faculdades, a gente tem que trabalhar muito, tem que entender de íons. Não importa o ramo que você vai seguir, saúde, ciência da natureza, até geografia, estuda, precisa saber sobre íons, tá? Depois eu vejo se eu coloco alguma coisa sobre esses íons para vocês. Uma coisa mais prática. Mas eu quero que distribua a letra B, a letra C e quero também, por favorzinho, eu vou considerar aquele ali, se ninguém tiver dúvida, tá? Eu vou considerar que vocês não tiveram dúvida, se ninguém perguntar nada. Para essa semana, eu vou deixar em aberto para você escolher qualquer átomo aqui da tabela periódica, qualquer um. Pode escolher qualquer um deles. Escolha 4 elementos aqui da tabela periódica e faça a mesma coisa que eu fiz, distribua, tá? Não precisa ser íons, não, tá certo? Mas se você tiver a curiosidade de pesquisar na internet sobre íons e querer fazer a distribuição com íons, tudo bem, tá bom? Na próxima aula eu falo mais sobre íons e se alguém tiver alguma dúvida, me procura nas redes sociais, tá bom, pessoal? Bons estudos a todos e eu espero realmente, sinceramente, me procurem para tirar alguma dúvida. Até mais.